Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Podemos negar a Cristo? Como o negamos? É uma questão que João escreve em sua carta e nós precisamos entender, avaliar nossas motivações e talvez repensar a nossa maneira de viver. Lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 22 e 23, diz assim: Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. João está falando do que nós proferimos? Essa é a questão. Nós precisamos entender que a vida do reino de Deus, ela é composta de duas coisas. Primeiro, de nossas palavras, mas principalmente de nossas atitudes. É uma questão de como expressamos, como revelamos, como andamos, o que fazemos, o que buscamos. Se a gente for falar de outros aspectos, nós podemos não ver externamente, mas a nossa motivação. Somente Deus conhece. A questão principal de negarmos a Cristo está na maneira como nós vivemos, aonde temos colocado o nosso coração, que é prioridade para nós, que é importante, o que nós fazemos, o que nós estamos buscando, por que estamos buscando. São questões que nós precisamos responder, pois se não entendermos o que nós estamos fazendo, ficaremos vagando sem a direção correta. Podemos estar até no caminho, mas na direção equivocada. São aspectos da nossa vida que a gente precisa entender. Nós somos chamados, e isso a gente precisa entender, para vivermos o reino de Deus na terra. Por isso, a obra de Deus implica em nos tirar das trevas, nos transportar para o seu reino. Fazer de nós um novo ser, uma nova criatura. Ele nos dá um novo coração. Ele nos faz a imagem de Cristo. Nós somos coparticipantes da natureza divina. Nós recebemos o Espírito de Deus. Somos unidos a Deus. Nós precisamos entender que nós somos capacitados e temos a mente de Cristo para vivermos neste mundo como agrada a Deus, ou seja, como revela. Agora, nós precisamos entender que se trata de uma jornada, uma caminhada rumo ao crescimento, ao amadurecimento, para expressarmos e revelarmos Cristo ao mundo. Caminhar rumo à plena estatura de Cristo, ou seja, a plenitude de Cristo, implica em que em nossas ações, nossas palavras, nós expressaremos Cristo na plenitude da vontade de Deus. Não estamos falando de perfeição, mas estamos falando de fazer uma jornada que implica em expressarmos o Senhor neste mundo. Quando não vivemos assim, ou seja, quando as nossas prioridades estão relacionadas à nossa ganância, a buscar os nossos interesses somente, a vivermos neste mundo de forma egoísta, a não sermos expressão do amor de Deus neste mundo, nós estamos vivendo como qualquer pessoa deste mundo, expressando imaturidade ou ignorância, ou até mesmo as motivações que nós temos é de alívio de consciência e religiosidade. Precisamos entender, nós somos chamados para revelarmos o nosso Deus. Por isso, quando fala que Cristo, falando sobre ser seu discípulo, ele fala em negarmos a nós mesmos, tomarmos a cruz e seguirmos o seu modelo. Ser imitador de Cristo implica em morrermos para nós mesmos, nossos desejos, para a forma de pensar deste mundo, para a maneira de viver deste mundo. Precisamos negar a nós mesmos, os nossos interesses, a nossa vontade, os nossos desejos, isto é, devemos nos despir da natureza humana para vestirmos, ou seja, nos revestirmos de Cristo, ou seja, das suas atitudes, da sua maneira de viver, daquilo que revelou o Pai ao mundo. Ele se fez oferta e nós precisamos entender que somos chamados para fazermos de nossas vidas oferta em favor da vontade de Deus. Este é o verdadeiro culto. Isto que agrada a Deus. Andarmos neste mundo como Cristo, expressando o seu amor, revelando os valores eternos,
fazendo tudo o que nós fazemos, mas seguindo fundamentos diferentes, princípios diferentes. Mas nós precisamos olhar isso na perspectiva de uma caminhada onde a gente vai conhecendo, aprendendo, crescendo, amadurecendo e rejeitando as obras das trevas e nos revestindo das obras da luz que revelam e expressam nosso Deus ao mundo. O reino de Deus se trata disso, não de outra coisa. Crescer, amadurecer é fazermos essa jornada, é entendermos que precisamos conhecer as Escrituras, aprendermos a viver por fé, a conhecermos e rejeitarmos as obras das trevas para revelarmos o nosso Deus. Quando não fazemos isso, nós estamos negando a Cristo, nós estamos vivendo como o anticristo, ou seja, a negação de Cristo neste mundo, priorizando os valores deste mundo e não os valores eternos do reino de Deus. Que a gente possa entender isso, crescer, amadurecer e revelar o reino de Deus a todas as pessoas. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.